E aí, pessoal, tudo bem com você? Vamos então para o nosso segundo e último bloco aí de uma discussão sobre ciência, e é um assunto apaixonante. Então a gente sabe que a inferência é um tipo de indução. A indução é quando eu começo a ver casos isolados e uso um raciocínio lógico para tentar interpretar aquela informação. A inferência, então, é uma suspeita fundamentada, racional, né? E que, obviamente, os gregos lá na antiguidade, eles achavam que o mais importante era o ser humano buscar o conhecimento universal, ou seja, a partir do momento que eles tivessem conhecimento que eles pudessem generalizar, né, eles conseguiriam, então, pensar cientificamente melhor. E é claro, portanto, que no nosso caminho, que a nossa inferência vire um pensamento científico, ao invés da nossa inferência virar uma tautologia, vamos discutir isso, é importante que a gente tenha uma base científica e um pensamento filosófico metodológico. Olha, não há pesquisa científica séria que não tente tratar de uma grande questão, né? No fundo, existem algumas poucas grandes questões e que, se você for perceber, sua pesquisa, pelo menos, ela trata de alguma dessas grandes questões. Por exemplo, hábitos saudáveis melhoram a saúde? Aí você vai descobrir, olha, realmente, hábitos saudáveis melhoram a saúde, né? Qual é a grande questão que, por exemplo, filosoficamente eu posso tratar disso? Bem, agora eu descobri, então, que fumar faz mal para a saúde. Então, se nós já descobrimos de forma suficiente que fumar faz mal para a saúde, por que ainda existe cigarro? Por que se vende? Porque a grande questão filosófica por trás disso é a liberdade individual, né? O fato de sabermos que algo faz mal, né, implica em abdicar do livre-arbítrio. Olha só que interessante. Então, todo o conhecimento científico, né, ele tenta nos ajudar a dar elementos para responder alguma grande questão, né? Então, quando eu vou lá numa terra indígena e vejo que lá no indígena, com aos 14 anos de idade, você casa, né? E aí eu falo assim, nossa, olha que horror, isso é pedofilia. Mas tem uma grande questão, né? Esse é o seu conceito antropocêntrico. Será que naquela cultura, o que significa casar aos 30 anos, aos 14 anos, quando se morre aos 30 anos, que é a expectativa de vida, né? Então, olha só, né? Tem uma outra grande questão que é colocada, que é a diferença entre, né, se existem regras universais ou se a gente também deve entender que cada contexto tem sua regra particular. Então, para pensar cientificamente, a primeira coisa que a gente tem que ter é ceticismo. E o ceticismo nos leva sempre a tentar a estranhar o que nos é familiar e tentar nos familiarizarmos, ou seja, conhecer profundamente aquilo que nos é estranho. Então, essa é uma coisa que você sempre tem que ter claro, por exemplo, quando você vai pesquisar algo que você gosta muito. Porque pode ser que você não esteja percebendo problemas naquilo por justamente você gostar bastante. Outro aspecto também importante no pensamento científico, né, está que a gente, então, sempre tem que dar razão ao contraditório, né? Ou seja, é o tal de estar em desacordo com o que sempre o senso comum diz. Porque isso significa que o pensamento científico, ele tem muito valor quando ele traz algo que surpreende as pessoas. Vou dar um exemplo. Entre skatistas, é senso comum que a base de apoio de remada no skate melhor é aquela que você pisa na frente e usa a perna de trás para remar. Porém, um estudo com bom escopo estatístico do meu grupo de pesquisa descobriu que na iniciação, durante a infância, se a criança pisa atrás, embora em termos biomecânicos seja menos eficiente, do ponto de vista da psicologia do esporte, a criança sente menos medo e ela acaba tendo melhor resultado numa técnica
de aprendizagem, que na biomecânica é menos eficiente, mas que do ponto de vista da psicologia é mais eficiente, porque ela não tem medo e, portanto, ela se sente encorajada a praticar. E esse mesmo estudo demonstrou que não há problema de transferência negativa. Aliás, na aprendizagem motora, não há uma comprovação científica de transferência, né? É verdade, pesquisem, né? Ciência é isso, é sempre estar em desacordo. Então, a nossa pesquisa demonstrou que, embora no senso comum, né, pisar na frente é mais eficiente, realmente é, no processo de iniciação, pisar atrás na parte do skate pode garantir maior conforto psicológico, e depois eu consigo, quando a criança já está mais segura, que ela pise na frente sem problema de transferência negativa. E também entender, né, que a gente sempre tem que optar pela voz da razão, né, mesmo que isso desagrade a gente. Então, sempre a sabedoria vai ser um bem e sempre a ignorância será um mal, né? E aí a primeira forma de método científico vem lá do Aristóteles, que é justamente a dedução, né? Ou seja, partir da premissa geral para concluir sobre o particular. Por exemplo, todo ser humano morre. É um conhecimento universal e inquestionável. E aí eu descubro que o Juliano é um ser humano, apesar de tudo. Então eu posso deduzir, mesmo o Juliano estando vivo ainda, né, que ele morrerá. Ou seja, é o princípio do conhecimento. E aí a tautologia é justamente o tipo de conclusão, de dedução, de inferência, quando na verdade eu não saio do lugar. Que, por exemplo, na escrita pode refletir um vício de linguagem, mas também é aquele tipo de conclusão que você não sai do lugar, né? Você vai ver, o cara concluiu o óbvio, que então não tem uma hipótese que está bem fundamentada numa lacuna do conhecimento, né? Que nem essa piadinha aí, né? Então o bar está aberto quando ele não está fechado, né? Então é óbvio, né? Então a tautologia está na linguagem, né? Quando a gente, por exemplo, repete as coisas, subir para cima, descer para baixo, né? E aí tem vários exemplos, detalhes minuciosos. Então tem um detalhe que não é minucioso. Se é minucioso, é um detalhe, né? Isso aconteceu há anos atrás. Não, se aconteceu, claro que foi anos atrás, não pode ter acontecido em 2021. Eu estou em 2020, né? Então, a tautologia também às vezes está nas publicações. Tipo, por exemplo, aqui nesse quadro, né? Preferências. Aí eu tenho primeiro, segundo, terceiro e quarto, primeiro, segundo jogador, né? Então tem alguns que preferem Falcão e outros que preferem Pomba. Ora, é claro que numa estatística dicotômica entre sim e não, né? Se eu não falei sim, é porque eu falei não, né? Então, tomar cuidado com as tautologias, que são aquelas inferências óbvias, né? Então, vou dar um exemplo, né? Embora sendo cristão, como que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, de não confundir os conhecimentos, né? Então, se eu estou discutindo cientificamente algo, e alguém pergunta assim, tá, mas de onde você tirou isso? Então, por exemplo, por que cientificamente eu também não posso provar que Deus existe usando a Bíblia? Olha só a tautologia, né? Mesmo eu acreditando em Deus. Deus existe? Existe. Como você sabe? Porque Deus escreveu a Bíblia. Está aqui a Bíblia, olha, né? Está aqui a Bíblia. Tá, mas... Então, assim, Deus existe porque ele escreveu a Bíblia existe. Mas será que isso é uma prova realmente da existência de Deus, ou é um pensamento tautológico? Deus existe porque escreveu a Bíblia e a Bíblia diz que Deus existe. Então, uma entidade escreveu um livro dizendo que ela existe. Então, será que então Harry Potter existe também? Porque alguém escreveu que ele existe. Então, esse é o pensamento tautológico, quando, na verdade, a minha inferência não tem uma base empírica e nenhuma teoria consistente. E aí, para finalizar a nossa conversa, as matrizes, né, a ideia do método é para nos ajudar a pensar o que da realidade a gente vai selecionar
para entender que nós estamos buscando cientificamente a verdade e não fazendo tautologia. E aí nós temos o primeiro modelo, que é o positivismo, também chamado de empírico analítico, em que o pesquisador, então, está voltado, conforme eu já disse no bloco 1, na busca do real, né? E ele tenta, então, a partir da observação de uma parte, né, entender se aquilo, se a relação entre as variáveis corresponde ou não. Geralmente isso está dentro do paradigma de uma ciência normal, ou seja, de um modo já consagrado de fazer. A fenomenologia, por outro lado, vai questionar o positivismo, dizendo assim, olha, uma coisa é, por exemplo, eu dizer que a pedra é azul. Outra é você pegar alguém que é daltônico e falar, pegue a pedra azul, a pedra vermelha, né, que o daltônico não enxerga o vermelho, pegue a pedra vermelha e o daltônico fala, mas não existe pedra vermelha, né, eu não estou vendo. Então a fenomenologia vai dizer que há uma dificuldade na objetividade do conhecimento porque o sujeito percebe a realidade de forma diferente e isso afeta a realidade. E o exemplo que a fenomenologia traz, que é muito próximo à nossa educação física, é do membro fantasma. Pessoas que têm um membro amputado, eles sentem dor naquele membro, mesmo ele não existindo. E que, embora nós vejamos lá que o membro não existe, a pessoa sabe que o membro não existe, o cérebro da pessoa ainda não aprendeu a lidar com a falta daquele membro. Então, o cérebro está mandando informação de dor, mesmo que aquele membro não exista. E eu estou sentindo a dor, porque o meu cérebro ainda não aprendeu que aquela parte do corpo não existe mais. E isso é real, né? Embora, né, eu esteja vendo que aquele membro não existe. Então, a fenomenologia, a partir da hermenêutica, ela também vai buscar a ideia do sentido e do significado. Então, não basta que algo exista, é preciso ser percebido como existindo. O marxismo vai criticar o positivismo e a fenomenologia dizendo, olha, nós temos que buscar o real, né? Então não há causa sobrenatural realmente para isso, mas a realidade não é a realidade tal como dada ali, né, no positivismo. A realidade ela é fruto das transformações sociais, portanto ela é histórica e é dialética, está sempre mudando. Então a ideia do materialismo é sempre tentar ver a realidade objetivamente, né, e é o objetivo que determina o subjetivo. Então é a falta de... foi a amputação que criou o fenômeno percebido do membro fantasma, é a falta de uma certa, de um certo DNA no cara que é daltônico, que faz ele não perceber o vermelho, é o material que determina a realidade, e o materialismo, né, geralmente vinculado ao marxismo, então ele vai trabalhar a ideia de tese, antítese e síntese. Vou dar uma ideia. Tese, futebol arte, Brasil, né, aquele futebol malandro tal, antítese, futebol força, que o europeu fez para parar o futebol arte. A síntese, hoje a gente, portanto, tem o futebol espetáculo, que é aquele cara muito bem treinado na força, mas que também tem que fazer, né, o drible, a ginga, porque ele tem que gerar um espetáculo. Ou seja, se não existisse o futebol arte do brasileiro, o europeu não teria criado o futebol força. E se não fosse a tentativa de manter a beleza do futebol arte e a eficiência do futebol força, nós não teríamos hoje uma síntese dialética que é um produto da história, que é um produto da realidade, que é esse futebol espetáculo que a gente vê, né, que é bonito e é rápido e é forte. Né? E aí a gente tem também no pós-estruturalismo as vertentes pós-modernas que vão questionar, né, algumas dimensões, mas não vamos tratar disso agora não. Eu quero que vocês entrem nesse artigo, né, de Magalhães e Souza, 2012, e façam agora uma leitura de aprofundamento para responderem às questões problematizadoras. Um grande abraço do professor Juliano e eu espero que a gente tenha uma discussão proveitosa para sermos pesquisadores e futuramente nos tornarmos cientistas da área do movimento humano que une a educação física.